Foi sempre assim. Quando há um reavivamento, sempre produz gêmeos. É uma observação indelicada, mas é verdade. Quando houve um nascimento a partir de Isaac e Rebeca, produziu gêmeos. Quando o mundo foi criado, produziu gêmeos, 2 árvores. E quando Caim e Abel nasceram, produziu 2. Quando Ismael e Isaac nasceram, produziu 2. E quando Esaú e Jacó nasceram, produziu 2. Um deles natural, um deles da terra. O outro sobrenatural. E um olhava para o natural, intelectual. O outro andava pelo Espírito. Sempre foi assim. Quando a igreja luterana surgiu, tomemos os pentecostais primeiro. Vejam, o nascimento pentecostal produziu um grande e poderoso reavivamento que se estendeu pelo mundo conhecido, o Pentecostes. Não foi muito depois do Pentecostes que Paulo disse que se levantariam homens entre eles com coisas perversas e desviariam as pessoas de Deus. E foi exatamente o que fizeram. Produziu 2. Quando a igreja luterana nasceu, Martinho Lutero trouxe um reavivamento espiritual. Não demorou muito e eis que Esaú veio logo atrás dele e a organizou e produziu 2. Então, depois disso, veio a metodista João Wesley, um reavivamento espiritual. E depois disso veio a organização, organizou-a e produziu 2. E depois disso veio o Pentecostes, um reavivamento. E agora a organizaram, e agora se acomodaram na organização e produz 2. Mas essa semente espiritual do Deus vivo, mesmo tendo de ser um peregrino, mesmo tendo de ser um andarilho, sempre causa separação. Esaú não ficou muito tempo com Jacó. Assim que Jacó conseguiu a primogenitura, louvado seja Deus, ela requereu separação. E quando um homem, não importa a que igreja você pertença, se é carnal, e suas companhias com quem você anda, as pessoas com quem você joga cartas e suas sociedades literárias e tal, quando você consegue a primogenitura, esse algo que está no fundo do seu coração, que está faminto por Deus, quando você recebe isso, requer separação. Saí do meio deles e apartai-vos, diz Deus. Separação. A igreja se estabelece. Vejam, não pode continuar. Esaú foi um tipo muito bom do crente carnal de hoje, nunca capaz de vencer o mundo. Ele não vence as coisas do mundo. Eles ainda gostam das suas farras, suas danças, sua manicure, maquiagens e as mulheres no rosto e de cortar o cabelo e usar essas roupinhas curtas. E o homem gosta de ir aos salões de bilhar e fumar cigarro e contar piadinhas sujas e ainda pertencer à igreja. Eles nunca são capazes de superar essas coisas. Tampouco Esaú conseguia. Todavia, para ser religioso, ele teve de se estabelecer numa concepção intelectual. É o mesmo que a igreja faz hoje. Nós nos tornaremos uma organização, nós nos uniremos, formaremos um clã ou uma panelinha ou algo assim. E é assim que a igreja se move hoje, a espiritual e a carnal, ainda igual. Não mudou e nunca mudará. A santidade de Deus, Deus sendo Deus, Ele mesmo projeta isso. Se não houvesse um pecador, ele nunca teria sido um salvador. Mas ele era um salvador no princípio. Mas não havia nada perdido. E seus próprios atributos, sendo um salvador, projetaram um pecador. Tinha de haver algo a ser salvo. Antes que pudesse haver algo salvo, teria de haver algo perdido. E sua justiça e sua santidade. Se nunca tivesse havido um doente, ele nunca teria sido um curador. Mas desde o princípio e dos princípios, ele era antes do princípio. Ele era um curador.
mas não havia nada doente. Então isso projetou uma pessoa doente, para que ele pudesse curá-la, para torná-lo um curador daquele mesmo domínio santo, além de onde veio salvação. Vieram maldições da mesma mãe e pai que projetaram Jacó, projetaram Esaú. Estão vendo? É Deus. Ele não pode mudar seu plano. Eles têm de seguir do mesmo jeito. Toda a natureza se enquadrará com isso. Tem de ser. Entendem o que quero dizer? Faz com que se enquadre. Tem de haver alguém perdido para ser salvo. E se não tivesse havido, ele sendo um salvador, fez isso. O abismo chama outro abismo. Como o garotinho de quem sempre falo, que comia as borrachas dos lápis e o pedal da bicicleta. Ele precisava de enxofre. E enquanto houvesse algo lá para desejar enxofre, tinha de haver enxofre em algum lugar primeiro. Tinha de haver enxofre antes que ele tivesse o desejo. E ele, o enxofre, o projetou. Então, ele voltou ao enxofre. É assim que Deus é salvador. E tinha de haver algo perdido para ele salvar, para fazer dele um salvador. É só o que está fazendo. Está encenando Deus. Tudo está nele. Não em um pregador, não em uma igreja, não em uma organização, mas em Deus, para que a eleição fosse perfeita. Estão vendo? Está nele, sim. A luterana. E então vemos outra separação, que foi a de Abraão e Ló. Eles eram irmãos. Mas Ló era um pensador carnal. Ele estava sempre atrás de algo grande, algo com muitos enfeites. Tal como um macaco, eu diria, sempre procurando algo brilhante. Esse espírito não deixou as pessoas hoje. Elas se esforçam para alcançar, elas vão à cidade e não vêm a um lugar simples como este, estão vendo? Elas querem a maior igreja que há na cidade, o pastor mais intelectual, aonde vão as pessoas mais bem vestidas, aonde vai o prefeito, a cidade. Ainda é aquele espírito de Esaú. De fato, tinham a primogenitura, para começar. Chamam-se de a igreja, mas a perdem porque a desprezam. Não se consegue fazer com que essas pessoas se ajoelhem, chorem e implorem a Deus e saiam e tenham um culto de cura e suportem a perseguição do mundo. Recebam o Espírito Santo. E elas não fazem isso, elas desprezam. Chamam de um bando de santos roladores. Exatamente o que a Bíblia disse que fariam. Elas fazem isso porque essa é a natureza delas. É a natureza. Como o corvo e a pomba. As duas naturezas. Anseiam por isso porque é o que são. Nunca irão entender a outra, pois não nasceram para ver isso. E a outra não se poderia mantê-la longe disso, pois é a eleição de Deus. Ele nasceu para ser um homem espiritual ou uma mulher espiritual. Algo nele clama por isso. Eu espero que isto chegue ao ponto de vocês poderem ver o que eu quero dizer ao concluir isto agora. Agora, Abraão, lembrem-se, enquanto estiveram ligadas, a igreja natural e a igreja espiritual, elas não receberam a bênção. Jacó não foi abençoado até se separar de Esaú. E Abraão não foi abençoado até se separar de Ló. Ló tinha suas próprias reuniõezinhas de oração em sua igreja lá, ensinava seus filhos e filhas e os demais, mas levava uma vida que, quando começou a falar sobre o fim dos tempos, riram dele. A mesma coisa hoje. Você fala sobre cura divina e o poder de Deus e tal, eles riem disso. É o mesmo espírito. Esses são os dois grandes espíritos religiosamente que controlam o mundo: o crente e o incrédulo. O crente e o manufaturado, este imitando o outro. Agora, quando Abraão se separou, notaram? Jesus, ao falar da vinda, segunda vinda, ele disse, como aconteceu nos dias de Noé, estarão comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Mas quando falou dos dias de Ló, ele não disse nada sobre isso. Como os dias de Ló. Isso é para a revelação.
Observem o que aconteceu nos dias de Ló. Lá estava Ló, em Sodoma, bem acomodado intelectualmente. Tornou-se um dos grandes da cidade. O juiz sentava-se junto aos portões e julgava o povo. Sua esposa pertencia a todas as sociedades que havia na cidade e suas filhas, e todas elas casaram-se entre as celebridades intelectuais, muito instruídas, inteligentes, espirituosas, e Abraão vivia numa tenda embaixo de um carvalho. Mas certo dia, ambos receberam uma visitação e houve um pregador intelectual que desceu e pregou e os chamou a sair. Olhem a mensagem. Sai, ele disse a Ló. E ele nunca teria sido chamado a sair se não fosse pela misericórdia de Abraão. Disse, se eu puder encontrar 50 homens, tu a pouparás. Se eu puder encontrar 30 homens, se eu encontrar 10... Foi até onde ele chegou, e não pôde encontrar nem 10 entre eles. Não é de se admirar, como aconteceu nos dias de Noé. Lembrem-se, Noé não foi tipo da igreja. Enoque foi, que não passou pela tribulação, mas foi trasladado antes da tribulação começar. Enoque foi para o lar, ele não passou pela tribulação, Noé passou. Agora, observem bem agora, enquanto avançamos nisto. Observem que tipo de sinal os de Abraão e sua família receberam. Eles receberam o sobrenatural. Abraão, como ele sabia que ele era Abraão? Onde está a tua mulher, Sara? Como ele sabia que ele era casado ou tinha uma mulher, Sara? Ela está na tenda. Agora um homem sentado lá, comendo carne, bebendo leite e comendo pão de milho. Onde está a tua mulher, Sara? Como ele sabia disso? Como ele sabia? Pensem nisso. Vocês, pessoas espirituais, deixem isto entrar em vocês. Como ele sabia disso quando agia como um desconhecido, pó em suas roupas? E quando Abraão disse, ela está na tenda atrás de ti, e ele disse, eu vou, um pronome pessoal, este homem, Deus se dando a conhecer em carne. Deus, Abraão o chamou de Elohim. Eu vou visitar-te. Vou cumprir a minha promessa. E por este tempo da vida vou visitar-te. E tu terás esse menino de que te falei. E Abraão, 100. Sara, 90. E Sara, lá atrás na tenda, umas 4 das pequenas tendas, a tenda principal situada na parte de trás. Atrás das cortinas, ela estava ouvindo. Ela ouviu isso, e no fundo do coração ela sorriu, disse, eu, uma velha de 100 anos e meu senhor, meu marido, meu senhor e velho, e achar que teríamos deleite juntos de novo como jovens casados? Oh, como poderia ser? E ela como que sorriu. Ele estava de costas para a tenda. Ele disse, por que ela riu? Oh, irmão, aí está. Olhe a igreja carnal recebendo a pregação do Evangelho. Um moderno Billy Graham e os demais lá pregando o Evangelho. Saiam disso! Mas eles saíram? Não, muito poucos. Observem o grupo de Abraão, os chamados a sair. Agora notem, e ele lhe deu este sinal, e ele creu nele, e ele desapareceu diante dele e foi embora. Oh, como sempre foi a separação, os chamados a sair. Agora, estes 2 espíritos, para me apressar com vocês, para me apressar agora para chegar ao meu ponto, que quero que vejam, estes 2 grupos têm sido bem próximos ao longo das eras, desde lá no princípio do tempo. A igreja natural, a igreja espiritual, foram ao longo do Antigo Testamento, foram ao longo do Novo Testamento e ainda são hoje. Agora, há uns 2000 anos, isso chegou ao auge e culminou em 2 homens. Um deles, Jesus Cristo, o outro, Judas Iscariotes. Agora, Jesus associou a vinda da sua segunda vinda que estes 2 espíritos seriam muito diferentes do que foram lá atrás. Agora, é aqui onde quero que ponham suas vestes de glória. Estes 2 espíritos serão diferentes, porque Satanás veio e viveu em um homem que era membro da igreja.
Judas Iscariotes, viveu na igreja carnal e foi amigo da igreja o tempo todo, mas ele chegou e enganou ou achou que estivesse enganando seu irmão. Ele entrou e fingiu ser um deles. Provou as boas coisas de Deus, moveu-se no Espírito, aparentemente, saiu e pregou o Evangelho e expulsou demônios. Mas em seu íntimo, o tempo todo, ele era Judas para começar. A Bíblia disse, ele nasceu, o filho da perdição. Agora lembrem-se, havia uma igreja carnal lá atrás, Esaú, os fariseus e os saduceus. Mas observem esse sujeito que se considera Ele continua com a mensagem por um tempo, mas não quer se dedicar muito a ela. Estão vendo esses espíritos? Jesus disse, será tão parecido com o verdadeiro que enganaria até os escolhidos, se notarem, se possível fora. Mas não é possível. Vejam, enganaria. Agora observem, não só a igreja carnal, aquela lá fora, a igreja carnal da rotina costumeira, o grupo de Esaú. Temos agora o grupo judatário, que é muito mais traiçoeiro. Muito mais traiçoeiro. Chegando até as próprias mãos da bênção. Assim como em Hebreus 6 e 10, como ele disse, tendo uma vez sido feitos participantes e provado os poderes do mundo futuro e feito todas estas coisas, e então se receberam o conhecimento da verdade e então se voluntariamente se desviarem, voluntariamente, o que é isso? Tendo por profano o sangue da aliança com que foram santificados. Permita-me dar-lhes uma ilustração. Aqui está um homem. Ele é um bom sujeito, bom rapaz. Ele foi chamado. Ele sente no coração que quer ser ministro. Muito bem. Ele aceita Jesus como salvador pessoal. Ele é um bom rapaz. Ninguém pode dizer nada contra ele. Depois de um tempo, o assunto da santificação. O homem cobiça quando olha para as mulheres. Ele está nele, estão vendo? E então, a seguir, talvez ele tenha fumado e queira fumar. Talvez ele queira jogar, talvez ele queira fazer algo ruim. Ele sabe que não deve fazer isso, então ele diz, ó Deus, aplica o sangue de Jesus em mim, santifica-me. E ele é santificado. Ele pode clamar, louvar ao Senhor, fazer algumas coisas também, sair e fazer algo. Lembre-se, Jesus disse que esse tipo estaria lá naquele dia. Muitos virão e dirão, Senhor, não profetizei, eu não preguei, não expulsei demônios em teu nome. Jesus disse, nem vos conheci, praticantes da iniquidade. Vejam, aí está. Agora, observem isto agora. Estamos chegando ao 100º milionésimo de um fio de cabelo até o gume afiado do Evangelho. Mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, cortando até a divisão do osso e apta para discernir. Aleluia. Deus, deixa isso penetrar. Apta para discernir os pensamentos da mente. Esse é o Evangelho. O poder de Deus. A palavra de Deus manifestada é o Evangelho. Você diz, a Bíblia disse, essa é a palavra de Deus. Bem, a palavra manifestada é o Evangelho. O Evangelho veio a nós, não somente através de palavra, mas através do poder e demonstrações do Espírito Santo, para demonstrar o poder, fazer o Evangelho viver.